Estamos gravando essa mensagem de Castel Gandolfo, onde estou participando da Assembleia do Movimento dos Focolares. E também onde elegemos Emaús e Jesus como presidente e co-presidente, respectivamente, e também dos conselheiros do Centro da Obra. Além dessas eleições, estamos também conversando, num exercício de profunda escuta e franca exposição, com Jesus no meio, sobre o que Deus poderá querer do movimento para os próximos 6 anos, que linhas priorizar e perseguir. E emerge com vigor um desejo de renovação, abertura e encarnação do ideal. É nesse contexto que lançamos com alegria a Ação Cidade Nova 2015. Começamos então expressando nossa mais reconhecida gratidão a vocês. Gratidão por tudo o que cada um e cada uma de vocês realizou nas campanhas de assinatura até hoje. Pelo amor generoso e sem medidas que permitiu a primeira obra da obra, que é a revista Cidade Nova, chegar aonde chegou, na realização de sua missão de passar a fraternidade em revista. Jesus prometeu: quem der, ainda que seja apenas um copo d'água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, eu garanto a vocês, não perderá sua recompensa. Somente ele saberá recompensar devidamente os 20.000 lares que, por meio de tantos gestos de amor, beneficiam-se mensalmente com a revista Cidade Nova. Nossa gratidão vai também por se disporem a participar ativamente desse lançamento, gastando seu tempo, energias e talentos para compartilhar do que desejamos lhes apresentar agora. Nessa festa de abertura, gostaríamos também de fazer uma reflexão ao redor de 3 perguntas. Por que a revista Cidade Nova? Por que uma campanha de assinaturas? E qual a novidade da Ação Cidade Nova 2015? Vamos tentar responder juntos a essas 3 perguntas, segundo aquela máxima do Evangelho que fala do homem sábio que tira do baú coisas novas e velhas. Vamos começar pela primeira pergunta. Por que a revista Cidade Nova? Nós recebemos de Deus um presente grandioso, que transformou completamente nossas vidas, o carisma da unidade. Vivemos pela realização do testamento de Jesus, que todos sejam um. Sabemos que um carisma é uma dádiva de Deus que vai ao encontro das questões da igreja e do mundo de determinada época. E sabemos também que hoje vivemos, como dizem os bispos latino-americanos, não uma época de mudanças, mas uma mudança de época. Tantos fatos a que assistimos nos jornais, testemunhamos ao nosso redor ou até mesmo no seio de nossas famílias, reforçam a convicção de que Jesus abandonado é o Deus de nosso tempo. Que a arte de amar é uma proposta eficiente para as relações, por vezes fragmentadas, entre pessoas, grupos, povos ou religiões. Que a fraternidade é o princípio buscado pela política, pela economia, pelas ciências do meio ambiente, pela educação e tantos outros campos de atuação humana. Enfim, que a unidade é um sinal dos tempos. É com imensa gratidão a Deus por tão grande presente que sentimos igualmente nossa responsabilidade em viver o ideal da unidade. Um ideal que, nos passos de Chiara, leva-nos a uma contínua conversão espiritual, crescendo na união com Deus e na relação com os irmãos. Mas não só. Leva-nos a uma contínua conversão do pensamento, adquirindo modos de ver e pensar o mundo segundo o Evangelho, e a uma conversão da ação, comprometendo-nos pelos nossos semelhantes, especialmente pelos que mais sofrem, e também pela transformação da sociedade em ações locais ou de amplo alcance. Para nos apoiar nessa atuação cidadã do ideal da unidade, para nos formar e informar, para divulgar nossas ideias, necessitamos de um instrumento eficaz. Foi justamente para isso que Chiara concebeu a revista Cidade Nova. De fato, o jornalismo de Cidade Nova deseja fazer comunicação. Isso significa, antes de mais nada, ir ao encontro das pessoas e estabelecer pontes entre elas.
tendo presente a elevada dignidade tanto dos leitores quanto dos personagens dos fatos noticiosos, não quer espetacularizar a notícia, mas deseja caminhar com as pessoas em suas questões cotidianas e também naquelas mais amplas, captando em tudo, ainda que em meio às vicissitudes, aquela trama histórica rumo ao mundo melhor, cultivando aquele olhar da fraternidade que contribui para uma sociedade mais justa, pacífica, plural e fraterna. Pode parecer uma proposta pretensiosa, mas não foi menos o que o próprio Jesus almejou quando pediu ao Pai que todos sejam um. Vamos então à segunda pergunta. Por que uma campanha de assinaturas? Certamente, a primeira intenção de Chiara, lá no início da década de 1970, ao conceber a campanha de assinaturas impelida pelo desejo de atuar o testamento de Jesus, foi justamente envolver a todo o movimento dos focolares numa ação de difusão do ideal da unidade. O fato de as comunidades da obra estarem alastradas por tantas cidades oferece uma oportunidade única para que essas mesmas comunidades atuem, com mais um instrumento em suas mãos, de maneira eficaz pelas suas finalidades específicas em favor do que todos sejam um. A propósito, esse tipo de promoção e vendas de um produto, chamado venda direta, é adotado por grandes empresas que conhecemos. Em alguns setores da economia, ele representa até 80% das vendas. Alguns especialistas que Cidade Nova consultou recomendam continuar por esse caminho. E justamente por conta dessa ação generosa dos membros da obra, hoje, cerca de 20 mil lares no Brasil recebem mensalmente páginas de esperança. A revista alcança uma penetração capilar até nos mais longínquos rincões do país, tornando o acesso à Cidade Nova inclusivo. Além de assegurar uma fidelização dos assinantes única no mercado editorial. A reação dos leitores que chegam à redação atestam a ação benfazeja que o Ideal opera mediante a revista. Finalmente, a terceira pergunta. E qual a novidade da Ação Cidade Nova 2015? Na Ação Cidade Nova que estamos iniciando, temos várias novidades, tanto qualitativas quanto quantitativas. Ela será nova na alegria em divulgar o ideal da unidade, o Evangelho encarnado, como convida o Papa Francisco em sua encíclica Evangelium Gaudium. Diz ele: o bem tende sempre a comunicar-se. Toda experiência autêntica de verdade e de beleza procura por si mesma a sua expansão. E qualquer pessoa que vive uma libertação profunda adquire maior sensibilidade face às necessidades dos outros. E, uma vez comunicado, o bem radica-se e desenvolve-se. Por isso, quem deseja viver com dignidade e em plenitude, não tem outro caminho senão reconhecer o outro e buscar o seu bem. E ele lembra o documento de Aparecida. De fato, os que mais desfrutam da vida são os que deixam a segurança da margem e se apaixonam pela missão de comunicar a vida aos demais. E depois retoma: recuperemos e aumentamos o favor do Espírito, a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas. E que o mundo do nosso tempo, que procura ora na angústia, ora com esperança, possa receber a boa nova dos lábios não de evangelizadores tristes e desacorçoados, impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho cuja vida irradie fervor, pois foram quem recebeu primeiro em si a alegria de Cristo. O anúncio renovado proporciona aos crentes, mesmo tíbios ou não praticantes, uma nova alegria na fé e uma fecundidade evangelizadora. A Ação Cidade Nova será nova também na medida do nosso coração, na medida do nosso amor. É a isso que Emaús tem convidado toda a obra. Explica ela. Até agora, nosso amor teve determinado alcance. Chegava até um certo ponto. Agora deverá ter um alcance maior ainda, chegar mais além ainda. A propósito, Chiara nos lembrava da sabedoria oriental, que fala da lua, que se não for crescente, é minguante. Há, no entanto,
outra novidade, de outra ordem. Uma novidade que surge do desejo de concretizar, poderíamos dizer quantificar, esse salto de qualidade de alegria, ardor e medida do coração. Desejamos enxergar um número de pessoas que almejamos amar com a revista Cidade Nova. Em termos gerenciais, diríamos que desejamos ter uma visão de um número de assinantes a que queremos chegar num futuro que conseguimos vislumbrar. E aqui vem a nossa proposta. Assumirmos o desafio de, em 3 anos, chegarmos a 30 mil assinantes. Assumirmos o desafio de, em 3 anos, chegarmos a 30 mil assinantes. Essa proposta é ao mesmo tempo um sonho e por isso mesmo tem uma dose de ousadia profética e uma realidade. E assim se articula num projeto execuível. Por que acreditamos nesse sonho e nesse projeto? Podemos apontar ao menos 6 motivos. O primeiro motivo é, sem dúvida, o carisma da unidade. Esse poderoso dom do Espírito Santo que cada um de nós possui e que nos impele a viver pelo que todos sejam. O segundo motivo é nossa apaixonada resposta a esse apelo do carisma, encorajados pelas palavras do Papa Francisco e de Emaús. O terceiro motivo é constatarmos ao nosso redor, em nossa cidade, em nosso país e mesmo no mundo, a presença de Jesus abandonado, a quem doamos a nossa vida e a quem queremos amar também com gestos concretos. Sabemos que o ideal da unidade tem algo a propor e a revista Cidade Nova é um serviço nesse sentido. Difundir a revista é uma pequena grande ação de humanidade nova que está ao nosso alcance. Um quarto motivo são os muitos ambientes onde ainda não apresentamos a revista. Por exemplo, no âmbito da sociedade civil, são poucos os prefeitos, os vereadores, as lideranças comunitárias, as pessoas, enfim, cujas decisões influem na sociedade, que conhecem e assinam Cidade Nova. Também no âmbito eclesiástico, somente uma pequena parte dos bispos, padres, dirigentes de movimentos e de líderes religiosos recebem a revista. O mesmo podemos dizer do mundo da educação, da cultura, das obras sociais. Ao dilatarmos o nosso coração na medida do que todos sejam um, vamos nos dar conta de quantas possibilidades ainda temos a explorar. Um quinto motivo ainda é que as pesquisas sobre os hábitos de leitura dos brasileiros em geral e o mercado dos periódicos em particular apontam que não é verdade que o brasileiro não lê. Há sim uma boa parte da população que infelizmente não lê. Mas há outra parte, cerca de 30% da população, que lê e está lendo mais. Os periódicos, os jornais e revistas, estão em discreto crescimento, em particular aqueles vendidos por assinaturas, que não são aqueles vendidos em bancas de jornal. Por fim, um sexto motivo é que somos muitos, os que generosamente se comprometem com a ação Cidade Nova. Se o passo que queremos dar representa no total um salto grande, na verdade, para cada um se resume a apenas 1 ou 2 assinaturas a mais. Ao mesmo tempo em que o projeto 30 mil em 3, ou seja, chegarmos a 30 mil assinaturas em 3 anos, representa uma significativa contribuição para a realização do testamento de Jesus e a ação e a atuação do apelo que a Igreja nos faz, a sua realização abre uma outra possibilidade, uma nova possibilidade. Os melhoramentos da revista, atestados por muitos leitores, só foram possíveis por um notável investimento feito, consolidando uma equipe de redação de jornalistas qualificados. Mas a revista ainda não chegou ao ponto de maturação almejado. Ela terá sempre de se repensar e de se desenvolver, tanto nos seus conteúdos, com mais temas, contribuições de especialistas, reportagens, interação com leitores, etc., quanto também nas formas, número de páginas e especialmente todo o aspecto digital, já iniciado com a reformulação do site que certamente vocês acompanharam.
Assim, o projeto 30.000 em 3 viabilizará outro projeto, que é o próprio desenvolvimento da revista Cidade Nova, para que ela cada vez mais esteja à altura do carisma e da atuação de sua missão hoje. Em resumo, por acreditarmos sinceramente na presença do carisma da unidade em vocês, por acreditarmos no amor e na potencialidade de cada um e cada uma, por acreditarmos no desejo de corresponsabilidade de vocês no desenvolvimento da revista Cidade Nova, é que partilhamos o projeto 30.000 em 3, que tem justamente como objetivo avançar na contribuição com o testamento de Jesus e avançar no melhoramento da revista Cidade Nova. Em outras apresentações, Fernanda Pompermayer, a redatora-chefe da revista, vai apresentar os passos que estão sendo dados. E o Silvio Rodrigues, gerente administrativo da editora, vai falar do projeto 30.000 em 3 com mais detalhes. Concluímos então essa nossa apresentação com as palavras de Chiara: Cidade Nova é muito importante. Nós conduzimos uma revolução, a revolução evangélica, e toda a revolução necessita de um órgão de comunicação. Então, devemos estar convencidos de que Cidade Nova é uma obra que deve ser sempre apoiada, a qualquer custo. Cidade Nova é necessária, Deus a quer, então nós a queremos, e graças a Deus que ela existe. Obrigado por ter ouvido essa apresentação sobre a Ação Cidade Nova 2015 e, em particular, do projeto 30.000 em 3, e seguimos juntos. Nessa assembleia que estamos vivendo, a palavra de ordem é juntos, fazer juntos, com Jesus no meio, com uma grande generosidade, com uma grande escuta recíproca. Então é nessa alma, com esse desejo no coração, que eu me despeço de cada um de vocês. Tenhamos Jesus no meio e até breve.